Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Belini Júnior mais uma vez aqui com vocês para juntos aprendermos mais um pouco sobre música, correto? Nessa feita, nós estaremos estudando um assunto super interessante. Ele é um conteúdo bem pequeno, vai ser bem rápido, ele é super simples, mas nem por isso ele é menos importante. Hoje nós estaremos falando sobre anacruse. Nós já estudamos nos capítulos anteriores os compassos. Aprendemos que nós temos os compassos binários, os ternários, os quaternários, tanto simples quanto compostos. Também podemos ter os compassos de 5 tempos, compassos de 6 tempos, de 7 tempos e de outra infinidade de possibilidades. Os compassos eles servem para agrupar os ritmos da nossa música, da nossa canção, do nosso estudo em quantidades iguais. Se estivermos trabalhando com o compasso 4x4, os nossos ritmos eles estarão agrupados de 4 em 4 tempos, certo? Por exemplo. Mas vai acontecer, uma vez ou outra, que você vai olhar para essa música em compasso quaternário e irá observar que o primeiro compasso ele não está completo. Nesse momento pode ocorrer um certo estranhamento, da parte da pessoa que ainda não sabe, mais você que é aluno, que estuda, aluno da escola de música dedicado, vai saber que poderá estar se tratando de anacruse, certo? Acompanhe comigo a leitura. O que é anacruse? Anacruse ocorre quando a música começa com um compasso incompleto. Normalmente, o último compasso completa o primeiro. Logo abaixo, na apostila, você pode observar um pequeno trecho aí que está em compasso 4x4, portanto, um compasso quaternário. Podemos observar que essa música ela é composta de 5 compassos. No entanto, a gente observa que o primeiro está incompleto. Existem situações de determinados compositores e autores que nem mesmo considera esse primeiro compasso como um compasso de fato, certo? Mas aí nós podemos observar que no primeiro compasso, vamos chamar assim, nós temos apenas uma semima no compasso que deveria ter 4 tempos. Então, trata-se da anacruse. Seria mais ou menos assim, pessoal. No momento da concepção de um arranjo, de uma melodia, de um grupo de notas, de uma canção, muitas vezes acontece de o primeiro compasso ele ser precedido por algumas notas. Na prática, é mais ou menos isso que ocorre. O compositor ele estará iniciando a música em um compasso completo, por exemplo, poderia ser um compasso quaternário, mas antecedendo este primeiro compasso, pode ser que ele resolveu utilizar algumas notas como uma espécie de preparação. Alguns livros definem a anacruse como um pequeno grupo de notas que antecede o primeiro compasso da composição. O certo é que, no momento que você olha para a partitura, você vai observar que aquele primeiro momento, logo após a clave, ele estará com menos nota, com menos ritmo, com menos figuras do que o necessário para preencher todo aquele compasso. É como se fosse um compasso incompleto logo no início da composição. Então, trata-se possivelmente de anacruse. Vamos continuar. Quando é que se escreve o início como anacruse? Recomenda-se escrever anacruse quando existe em notas, letra A, menos da metade do valor de um compasso binário ou quaternário. Menos da metade do valor de um compasso binário seria menos de um tempo. Menos da metade de um compasso quaternário seriam menos de 2 tempos. Ou, letra B, menos de 2/3 de um compasso ternário. O que seria menos de 2/3 de um compasso ternário? Menos de 2 tempos no primeiro compasso. Aí deveríamos escrever como anacruse. Seguindo a leitura. Caso contrário, havendo metade ou mais de um compasso binário ou quaternário ou mais 2/3 de um compasso ternário, é melhor completar os valores iniciais do compasso com pausas, como nós vemos no exemplo B. Neste caso, a música se inicia com contratempo, pausas que ocupam o tempo forte. Aí nós vemos abaixo o exemplo da canção Cai, Cai, Balão, que ela está em compasso quaternário,
No primeiro compasso nós temos aí sim uma anacruse, porque na ideia do compositor, esse primeiro momento, certo? Era como se fosse, se o compasso, se a música começasse no quarto tempo da canção, certo? Então nós temos aí essa semínima antecedendo o segundo compasso. E não é necessário, quando se trata de uma anacruse, não é necessário nós preenchermos os valores que estão faltando aí, certo? Não é preciso preencher com figuras de pausa, a gente começa dessa forma que está aí mesmo. Aí segue a canção. Já no exemplo B, nós observamos nesse pequeno trecho aí que a música ela inicia-se no segundo tempo. Logo, se ela inicia no segundo tempo, ela tem mais da metade desse primeiro compasso aí, portanto, não é uma anacruse. Então, por isso, nós vemos aí a pausa de semínima iniciando a peça e logo a partir do segundo tempo iniciam-se as notas e os demais ritmos. Pessoal, a anacruse ela é um processo que ocorre muito na nossa música popular brasileira. Principalmente em músicas infantis, do repertório de cantigas de roda, muito ocorre também nas músicas sacras e religiosas, nos hinários e cantores cristãos. Então eu trouxe aqui para vocês mais alguns exemplos para que vocês possam estar aprendendo e possam estar internalizando melhor. Acompanhem comigo na tela. Temos aqui a cantiga de roda Pirulito. Quem não conhece Pirulito que bate, bate, né? Acho que todos conhecem. Nós podemos observar que ela está escrita em compasso binário, ou seja, compasso 2/4. Mas observamos, certo? Que neste primeiro compasso nós temos o que? Apenas duas semicolcheias. No caso, temos somente meio tempo, bem menos da metade desse compasso binário, correto? Então, trata-se de uma anacruse. Observem que não há figuras de pausa para completar esse compasso. Ele começa dessa forma mesmo. No entanto, nós observamos que se no primeiro compasso nós temos só meio tempo, ou seja, está faltando um tempo e meio, podemos observar que no último compasso nós temos exatamente um tempo e meio na última nota. Isso ocorre, pessoal, porque esse é um tipo de composição que é bem curta, é uma canção bem curtinha, que foi composta, acredito eu que o objetivo era justamente para as cantigas de rodas da criançada, né, que antigamente se via muito, hoje em dia está um pouco mais escasso, mas a criançada fazia aquela roda e eles brincavam, girando, e eles cantavam essas canções enquanto estavam brincando, e a música ela tinha que ser curta e simples, e ela tinha que ter uma estrutura que permitisse a repetição. Então, dessa forma, nós podemos observar que a estrutura na qual ela foi construída permite que ela possa, que o cantor ou que o músico que a toque, assim que chegar no final, no último compasso, já tenha o gancho para novamente reiniciar. Eu vou tocar para vocês aqui na flauta e escute. Seria mais ou menos assim. Como é uma música que está em compasso binário, normalmente, quando o primeiro compasso é completo, nós contamos dois tempos. 1, 2. Nesse caso, como nós temos a anacruse, que está ocupando a segunda metade do segundo tempo, então eu vou fazer uma contagem de 1, 2, 1, correto? Vou tocar para vocês. Assim. 1, 2, 1. E assim segue. Quantas vezes o cantor, as pessoas que estão cantando, acharem por bem. Pode ser um ciclo infinito, correto? Vamos mais adiante. Temos aqui uma outra canção do repertório da música tradicional brasileira, O Cravo e a Rosa. Nesse exemplo aqui observamos que ele está construído em compasso ternário, ou seja, 3/4. No primeiro compasso observamos ali a anacruse, certo? Temos apenas um tempo no que seria o nosso primeiro compasso.
está faltando os dois tempos, né? Que completariam. E onde é que estão esses dois tempos? Neste caso aqui, ocorre que eles estão lá no final. Gostaria de apenas fazer uma observação, que este processo, que essa situação de último compasso sempre completar o primeiro, não é uma regra, tá? Não é sempre que isso vai acontecer. Algumas canções, como eu já havia falado antes, que são essas cantigas de roda e as canções religiosas que estão contidas lá no inário, nos inários e nas harpas das igrejas cristãs, normalmente ocorre esse processo de último compasso, ele completa a anacruse, mas isso não é uma regra, certo, pessoal? Então vamos continuar. Voltando aqui para o cravo e a rosa, nós observamos lá que aqui sim o último compasso completa o primeiro, seguindo aquele princípio, aquela ideia de que ao chegar no segundo tempo do último compasso, eu já posso, caso queira, retornar para o início da música e novamente repetir. Como está em compasso ternário, eu vou contar, antes de começar, eu vou contar dois tempos, dessa forma. 1, 2. E assim segue quantas vezes o cantor quiser, infinitamente. Temos aqui, né, a indicação, essa setinha que mostra exatamente esse processo. Chegou lá no último compasso, já pode, caso queira, caso prefira, já novamente reiniciar o ciclo completo da canção. Vamos mais um exemplo. Aqui desta vez em compasso 4x4, Ciranda Cirandinha, também do folclore brasileiro, muito uma música do repertório infantil. Um 4x4, observamos que é um compasso de 4 tempos, no entanto, nós temos ali no início dela somente uma cocheia, ou seja, só temos meio tempo. Observamos também que lá no último compasso nós temos o quê? 3 tempos e meio, olha só. Aquela regrinha de completar aqui continua valendo, né? E o último compasso está completando o primeiro. Então, a ideia, o princípio e a estrutura dela é justamente para que, ao chegar lá no final, já retorne. Essa música, sendo que ela inicia, vamos considerar, no último meio tempo do que seria um primeiro compasso, lá na nossa anacruse, então, para iniciarmos a tocar, iniciarmos a execução dela, é comum que a gente faça a contagem dos tempos que estão faltando. A indicação, a orientação para que a gente comece a tocar corretamente seria fazer uma contagem de 1, 2, 3, esperar meio tempo e aí entrar. Seria dessa forma. Vou estar tocando para vocês. 1, 2, 3. E assim segue quantas vezes a pessoa quiser. Bom, saindo um pouco das cantigas de roda, temos aqui um exemplo da introdução. Esse daqui, pessoal, essa é uma das situações onde o primeiro compasso não obrigatoriamente terá que completar o último, certo? Nós temos aqui um samba, Brasil Pandeiro, de Assis Valente, em compasso 2x4, portanto um compasso binário. Observamos, né? 2x4 ali. Estamos vendo aqui que no início dessa música nós temos apenas 3/4 de tempo, ou seja, somente 3 semicocheias iniciando, certo? Lá no final da canção, provavelmente ela não está completando este primeiro compasso,
certo? Já é uma música, uma composição mais complexa, mais extensa, então aqui não houve aquela mesma situação que acontece nas cantigas de roda. Como é que a gente tem que fazer a contagem? Essa contagem, pessoal, é aquela contagem que se eu for tocar sozinho, eu preciso estabelecer um pulso, então eu tenho que contar para mim mesmo. Ou se a gente for tocar em grupo, alguém vai ter que fazer essa contagem, né? Ou é o baterista ou vai ser o maestro que vai estar regendo essa canção. Então, como ela começa no segundo tempo, ela tem os 3 últimos quartos de tempo do primeiro compasso, a contagem poderia ser apenas 1 e a gente já começa a tocar, ou seria melhor para que a gente pudesse ter mais tempo para assimilar, para raciocinar a velocidade do andamento, a gente poderia contar 1, 2, 1 e aí começar. Mais ou menos assim. 1, 2, 1. Brasil Pandeiro, de Assis Valente, iniciado com Ana Cruz. Temos mais um exemplo aqui, dessa vez em compasso 3x4, compasso ternário, Chão de Estrelas, de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Estamos observando ali, né, a nossa fórmula de compasso, 3x4, observamos que só temos um tempo lá no primeiro compasso. Faltam os 2, né? Faltariam os 2. Esses 2 tempos é o que a gente vai utilizar na contagem para iniciar a tocar essa música. Ou a gente conta 1, 2 e já começa a tocar, ou nós podemos contar 1, 2, 3, 1 e 2 para iniciar. Mais ou menos dessa forma. 1, 2, 3, 1, 2. E este foi o início de Chão de Estrelas. Vamos a mais um exemplo? Temos aqui uma canção bastante famosa de Gilberto Gil, A Paz. Vemos que está em compasso 4x4 e no primeiro compasso, ou seja, a Ana Cruz está formada apenas por um tempo, certo? Um tempo, temos ali uma semínima e lá no final, provavelmente, o último compasso da canção não está obrigado a completar este primeiro. Sendo um compasso 4x4, nós teremos que fazer uma contagem de 1, 2, 3 e aí a gente entra. Mais ou menos assim. 1, 2, 3. E aí segue a canção. Certo, pessoal? Pessoal, não vamos confundir as anacruzes com essas outras situações que eu estarei mostrando aqui agora para vocês. Olha só, não são anacruzes. Temos aqui um trecho de desafinado de Tom Jobim, que está em compasso 4x4, certo? E no primeiro compasso, ele inicia-se com uma pausa de meio tempo, certo? Então, ele está fora da definição, porque tem aí no primeiro compasso, ele tem mais da metade, correto? Então não se enquadra como anacruse, tá certo? Para que você não confunda. Temos ali o traço pontilhado que está mostrando exatamente a metade do compasso, né? E observamos que temos notas aí, temos figuras antes mesmo da metade, da primeira metade do compasso. Então isso não é uma anacruse. Não basta iniciar com pausa, certo? E tem que ter menos da metade de compasso quaternário ou compasso binário e menos de 2/3 de um compasso ternário. Temos aqui mais outro exemplo, a canção João e Maria. Observamos ali que é um compasso ternário, 3x4, mas também nós temos ritmos, temos notas ali, certo? Aqui, por ser um compasso ternário, para que se constituísse uma anacruse, seria necessário que, segundo o nosso material, que houvesse no primeiro compasso menos de 2/3 do valor do compasso, certo? Então, não é uma anacruse pelo simples fato de começar com pausa, não confunda. E aqui temos um exemplo em compasso binário, a banda de Caetano Veloso. Observamos ali que também a música, a composição, ela se inicia, o primeiro compasso tem mais da metade do seu valor, ou seja, tem mais de um tempo,
então não trata-se de uma anacruse. Para guardar, anacruse. Anacruse ocorre quando a música começa com um compasso incompleto. Normalmente, o último compasso completa o primeiro. Normalmente, certo, pessoal? Isso não é uma regra. De vez em quando isso pode acontecer e quando isso ocorrer, vocês já estarão informados e já estarão preparados para lidar com isso no seu dia a dia. Vamos aos exercícios. Pessoal, podemos observar aí que na questão número 1, você terá que dividir os compassos. Então, você tem dois trechinhos, né? Um em compasso 3x4 e o outro em compasso 2x4. Como acabamos de falar sobre anacruse, já observamos aí que o primeiro compasso ele já possui a sua barra, certo? Aí ele já tem o valor, ele é assim mesmo, está incompleto, trata-se de uma anacruse. E aí, a partir do próximo, a partir da primeira barra, você estará conferindo corretamente a quantidade de tempos dentro de cada compasso, estará separando a quantidade correta e lá no final você vai observar se o último compasso ele estará completando o primeiro ou não, certo? Então, na questão número 1, divida os compassos, certo? E observando sempre a quantidade e o valor exato de cada figura. Na questão número 2, vocês terão que analisar a partitura abaixo e responder as perguntas sobre este trecho de Amadeus Wolfgang Mozart. Para quem não sabe, esse é o nome de Mozart, né? Amadeus Wolfgang Mozart. Então vocês têm aí um pequeno trecho em 8 compassos, é uma partitura feita para piano. Observamos aí clave de sol para a mão direita, clave de fá para a mão esquerda, certo? Inicia-se com indicações de dinâmica, são informações que nós já estudamos, todos vocês já sabem, e vocês vão fazer uma análise completa, né? Nós temos aí da letra A à letra X, onde você vai responder qual é a fórmula do compasso, a música começa com anacruse. Na letra C, qual é a dinâmica do início do trecho, ou seja, qual é a variação de intensidade. E aí você tem as demais perguntas que vai fazer com que você exercite uma análise muito completa, minuciosa e técnica deste trecho, justamente para exercitar a sua percepção, o seu poder de análise e o seu poder de análise técnica das composições, das partituras que vocês terão pela frente de vocês. Então, é bem simples, certo? Analisem com bastante atenção, com as informações que vocês já têm tido até este ponto do curso, vocês serão capazes de responder corretamente. Tudo bem? Pessoal, então é isso que temos para hoje, tá certo? Estudem bastante, respondam às atividades, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá certo? Pelo WhatsApp, todos vocês têm, podem fazer perguntas lá no grupo e nós estaremos à disposição para tirar quaisquer dúvidas e ajudar vocês para que vocês possam ter um melhor aprendizado. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!